Afinal, qual é a relação entre o despertar da Kundalini e Advaita Vedanta? Aqui, a situação é a seguinte: nós estamos diante da realidade da consciência. Sempre. A única realidade presente é a realidade da consciência. A realidade da consciência é a realidade do nosso ser. É a verdade não dual da existência. Essa verdade não dual é Advaita. É o primeiro sem o segundo. Então aqui se refere a essa realidade de Deus, a essa realidade divina. Essa realidade divina tem sua presença em toda a existência, em toda a manifestação. Uma vez que essa realidade é a consciência pura. Essa consciência se desdobra como essa manifestação, como sendo toda essa manifestação. Ela está em tudo. Ela está presente, inclusive, nesse mecanismo, nesse corpo humano. Esse corpo humano, esse mecanismo é parte desse desdobramento também desta consciência. E é aqui que reside essa energia da Kundalini. Consciência é a Kundalini. Então, qual é a relação entre a não dualidade, a Advaita, e a Kundalini? Simplesmente estamos nos referindo à mesma coisa, com palavras diferentes. Porque a não dualidade é a presença da Kundalini. A presença da Kundalini é a verdade da não dualidade em toda a existência, em toda a manifestação. Colocando de uma forma muito prática para cada um de nós aqui. A verdade que você traz em si mesmo, nesse corpo e mente, é a verdade da Kundalini, que é a verdade da consciência. Tudo é consciência. Tudo é essa manifestação da consciência. Tudo é essa manifestação deste poder chamado Kundalini. O fato é que isso está adormecido dentro de cada um de nós. A consciência, ela está em seu natural estado, sempre imutável. Mas no que diz respeito a esse corpo-mente, essa energia, esta presença, está como que adormecida. Então, o ser humano ele funciona nesta consciência mental. Enquanto ele carrega dentro de si essa consciência real, essa consciência divina, que é Kundalini. O ser humano, ele nasce, cresce, entra na sua fase adulta, se casa, tem filhos, depois ele é avô ou avó, envelhece, adoece e morre. Sem assumir a verdade que traz dentro de si mesma, de si mesmo. Então, o ser humano ele vive fora da realidade do seu ser. Enquanto se mantém nessa identificação com essa consciência mental, que é essa consciência da dualidade, que é essa consciência na dualidade. É a mente egóica criando esse sentido de separação.
entre aquilo que você é e toda a existência e toda a manifestação. Esse é o estado de inconsciência do homem. Você está aqui para acordar, para despertar, para viver a verdade sobre quem você é. E você vive essa verdade nesse estado real, não dual. Isso se realiza quando o despertar da Kundalini acontece. Não sei se está ficando claro isso para você. Enquanto essa energia está adormecida aí nesse corpo-mente, em razão da falta de um trabalho nessa direção, que é o trabalho para o despertar da consciência. O despertar da Kundalini não acontece. Enquanto não se realiza o despertar da consciência, não há o despertar da Kundalini. O despertar da Kundalini é o despertar da consciência. A condição é que você vive como uma identidade separada, separada da existência, como sendo alguém, como carregando uma individualidade, o que não é verdade. Aqui nós nos deparamos com uma ilusão, a ilusão da individualidade. Não existe individualidade. O ser humano se sente como uma criatura individual. Apenas no aspecto fisiológico, biológico, ele tem o aspecto de individualidade. Mas notem isso, do ponto de vista psicológico, não existe qualquer individualidade. A inveja presente neste ser humano é a mesma inveja presente em qualquer um outro ser humano. Aqui o que muda são os objetos da inveja. Nossa relação particular, baseada na memória particular de cada corpo-mente, de cada mecanismo. Desde a infância você vem acumulando experiências. Acontecem as ações, essas ações são registradas na memória como conhecimento, como experiência. Então nós temos a memória. E a memória particular de cada ser humano é diferente. Cada um tem suas memórias particulares. Mas há uma memória de condicionamento. Essa memória de condicionamento humano, cultural, humanista, existencial, ao que estamos acumulando há milênios como criaturas humanas que somos, é uma única memória, é a memória da raça humana, é a memória desta ego-identidade. Essa memória é ciúme, é inveja, é medo, é avidez, ambição, apego, desejo. Essa é a única consciência humana. Não há consciência individual. Então, a experiência particular, individual de cada mecanismo, de cada organismo, é diferente. Mas a consciência humana é uma única consciência. É essa ego-consciência, é essa ego-identidade presente. Portanto, não existe essa individualidade.
Nós temos presente a ilusão da individualidade. O sentimento de individualidade dentro de cada ser humano é uma ilusão. Isso é como uma pegadinha da mente. Ela diz que você existe, que você é alguém. E tudo aquilo pelo qual esse corpo passa, tem que passar, vem passando, a mente diz que é você nessa experiência. Não, isso não é verdade. Esse corpo está nessa experiência, essa mente está nessa experiência. Você é algo além desse corpo e dessa mente. Essa experiência diz respeito ao tempo. Assim como o corpo e a mente estão no tempo, essa experiência está no tempo. Então, é esse corpo e mente que passa por essas experiências. E não você. Nascimento, crescimento, envelhecimento, doença, acidente e morte. Ou morte sem acidente. Tudo isso, o corpo passa por isso, não você. No entanto, você se confunde com o corpo. Você dá uma identidade para essa experiência. Eu sou o corpo. Eu estou no mundo. Isso é a dualidade. Tá claro? Esse é o sentido de separação. Você está esquecido de sua natureza essencial, de sua natureza de pura consciência, e está se confundindo com a experiência. Há um outro ponto aqui muito interessante. Uma vez que você esteja se confundindo com essa experiência, na realidade, você é isso. Sim, você é isso. Se o medo está presente, se o ciúme está presente, a inveja está presente, a dor da solidão está presente, a depressão está presente, a ansiedade está presente. Qualquer um desses quadros de infelicidade, se isso está presente e você se confunde na experiência, você é isso. Então aqui nós temos algo também paradoxal. Ao mesmo tempo que eu lhe digo que você é algo além desse corpo e mente, e, portanto, além dessa experiência, como consciência, acreditar nisso não funciona. Isso explica por quê. Você pode ler muito sobre esse assunto. Talvez você já venha lendo há muito tempo sobre autorrealização, sobre iluminação espiritual, despertar espiritual. Esteja até tentando fazer um trabalho sozinho dentro dessa direção, com tudo que você já leu, já aprendeu sobre isso. E nada disso realmente funciona. Porque o aspecto verbal, o aspecto teórico, ele é insuficiente. Não basta você acreditar naquilo que os sábios dizem, naquilo que aqueles que realizaram esse natural estado de consciência pura dizem ou estão dizendo. Aqui, por exemplo, não estou compartilhando com você de uma teoria. Por mais de 20 anos, um trabalho ocorreu aqui nesse corpo-mente, diante da graça de Ramana Maharshi. Tem aqui a foto dele. Então, estamos compartilhando com você de uma vivência direta desse assunto. Então, eu posso lhe dizer, não funciona teoria. É necessário um trabalho nessa direção para você compreender
que aquilo que aqui se apresenta é real, é aquilo que está presente como sendo real, no sentido de que é a sua realidade nesse instante. E isso tem que ser visto. Quando isso que é, o que é, e está aqui e é visto, você tem uma porta que se abre para ir além disso que é, o que é. Se é o medo que está presente, e você trabalha essa questão do autoconhecimento, da verdade sobre o medo presente, dessa dualidade, sustentando essa existência do medo, ou de qualquer um outro quadro desse tipo, como inveja, ciúme, etc. Se há esse autoconhecimento, há uma compreensão não intelectual, mas direta, desse sentido de dualidade. Então, uma porta se abre, porque a compreensão do que é abre uma porta para além do que é. Eu costumo dizer, a verdade é o que é. E isso é muito amplo, porque agora aqui o que é o medo, então isso é a verdade. Mas se você enxerga essa verdade, você consegue compreender essa verdade, ela se dissolve. Então, a realidade ou a verdade do que é está além disso. Então, o que é, aquilo que é a verdade definitiva, de sua natureza essencial, está além do que é. Portanto, o autoconhecimento é fundamental. Sem o autoconhecimento, você não tem nenhuma base para o despertar da consciência. O despertar da consciência é o florescer do seu natural estado de meditação. Na Índia eles chamam de samadhi. Samadhi é o seu natural estado de pura meditação. Aqui não se refere a uma prática de meditação, mas o seu natural estado de pura consciência, puro ser. Essa pura consciência, esse puro ser, não é essa consciência mental que vive nesse modelo de dualidade, de ilusão, carregando essa ilusão da individualidade. Não, não é. Aqui nos referimos à consciência, a consciência última, a consciência da realidade, a consciência que é por natureza não dual. O despertar da Kundalini, e esse é o trabalho que estamos fazendo aqui juntos, nesses encontros. Eles ocorrem presencialmente, além de encontros online, e temos retiros também presenciais. E estamos trabalhando o despertar da Kundalini, o despertar da consciência, o despertar do seu ser. Isso é o fim para essa ego-identidade? É a dissolução do eu, a dissolução do ego. Isso é o fim dessa inconsciência, ego-identidade, consciência mental, sentido de separação ou dualidade. Tudo isso ocorre dentro dessa inconsciência. Essa inconsciência tem o peso da insanidade, tem o peso da infelicidade, tem o peso da miséria psicológica. Então, por maiores que sejam as realizações de alguém, são apenas realizações de uma pessoa para uma pessoa. O sentido de sofrimento psicológico ainda permanece, de medo ainda permanece, de ignorância ainda permanece, de dualidade ainda permanece.
Portanto, a realização da verdade está no despertar da Kundalini. E isso é a manifestação clara da Advaita, da não dualidade. Então, a relação é perfeita. Quando falamos de uma coisa, na realidade estamos falando da mesma coisa, com palavra diferente. Então, é uma relação que na realidade não é uma relação, é uma só realidade presente. Toda a nossa dificuldade nesses encontros está na forma de expressão. Nossa linguagem é limitada. Nossa linguagem está sempre dentro dessa ótica do intelecto, dentro desta visão verbal, intelectual. Temos que ir além disso. Aqui a coisa mais importante da sua vida é o despertar da consciência, é o despertar da Kundalini, é o seu natural estado não dual, de não dualidade. Portanto, a não dualidade é o seu estado de Kundalini, desperta, acordada. É o seu estado de consciência, que é a iluminação espiritual. Então, a expressão é Samadhi. Esse é o assunto que estamos tratando aqui com você dentro desse canal. Se isso é algo que faz sentido para você, se há uma busca aí dentro de você por isso, deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal. Lembrando, nós temos encontros online e também encontros presenciais, inclusive retiros, para você poder trabalhar isso. E aí fica o convite, ok? Até o próximo encontro e vamos trabalhar isso juntos. Você está aqui agora e está bem. Um pensamento surge e lhe mostra uma imagem de algo que está faltando. Então surge o desejo. Agora você não está mais bem, você está inquieto. Então o desejo também está dentro desse contexto de sofrimento.